Agora, como eu informei no início do nosso programa do Atalaia Mais, a gente recebe aqui no estúdio, já está ao meu lado, o vereador Breno Garibaldi, vereador do Rede Sustentabilidade, é o partido dele. Conversa conosco a partir de agora. Vereador, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que o senhor é o primeiro entrevistado que volta ao Atalaia Mais. Por enquanto nós tivemos, imagino, né? Apenas entrevistados inéditos. É o senhor é o primeiro que retorna, então dizer que é um prazer, né? Da primeira vez com o Luiz Carlos Foca, agora comigo nessa viagem que ele fez. É um prazer recebê-lo aqui. E volta por um assunto de extrema importância para a capital. CPI do Natal Iluminado. De 2 passou para 10 milhões. Como é que é isso, vereador? Exatamente, Lucas. É uma preocupação, né? Foi um alerta da população e fez com que a gente instaurasse essa CPI. É importante dizer isso, né? No ano de 2023, o Natal Iluminado custou cerca de 3 milhões, né? 2 milhões e pouco. No ano de 2024, né? Esse montante foi para 10 milhões de reais em um contrato assinado de forma emergencial, né? No mês de setembro, a gente com eleição em outubro. Então, surge um alerta de preocupação com o dinheiro público, que é essa a nossa função como vereador, né? Trazer clareza e transparência para a população como esse dinheiro foi gasto. E é isso que a gente quer fazer nessa CPI. A CPI investiga justamente a questão do valor ter sido exorbitante. Mas é só isso, vereador? Porque tem também uma questão em relação à fonte do recurso, né? Exatamente. A fonte do recurso utilizada para o Natal Iluminado, isso a gente já tem nos documentos que a gente recebeu, foi utilizada a verba da COSIP, que é a taxa de iluminação pública. E não se pode utilizar taxa de iluminação pública para decoração natalina. A taxa de iluminação pública é para consertar o poste, consertar as lâmpadas que estão queimadas, a iluminação permanente da cidade, e não essa decoração natalina. E foi utilizada essa verba para a iluminação. Então, a gente está levantando também essas questões para que a gente possa elaborar esse relatório no final da CPI. Ou seja, é um tema, trata-se de uma CPI, então, que caminha em 2 sentidos. Primeiro, investiga essa circunstância do valor ter subido de forma exorbitante repentinamente de um ano para o outro e também o uso da fonte do recurso. Ambas as situações implicariam o quê? Crime de responsabilidade? Exatamente. Né? Crime de responsabilidade por utilizar uma verba que não poderia ser utilizada, mas também não cabe a gente fazer esse julgamento, né? O nosso objetivo da CPI é elaborar um relatório e decidir se vai enviar para os órgãos competentes, Ministério Público e Tribunal de Contas, e é isso que a gente quer fazer, né? Analisar com muito rigor técnico, né? Para que a gente... É bom deixar claro que essa CPI não é uma CPI política, é tanto que pega as 2 gestões, né? Pega a gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, que fez o contrato e fez parte do pagamento, e também a gestão da prefeita Emília Corrêa, que concluiu os pagamentos, mesmo com parecer, né, dizendo que não era para concluir os pagamentos por conta da taxa da iluminação da COSIP. Então a gente vai analisar isso tudo para que a gente possa enviar esses documentos no final da CPI. E aí, então, para que a gente possa justamente atualizar o público que está em casa, né, o público chegando agora, é importante a gente frisar. Natal Iluminado é esse projeto que anualmente a Prefeitura de Aracaju vinha realizando. Falo vinha porque eu não sei se acontecerá esse ano, a gente aguarda, é uma nova gestão, mas é um projeto que Aracaju teve ao longo dos últimos anos e um projeto muito bacana, sim, no sentido estético da cidade, movimentava a economia, o comércio, o turismo, essa coisa toda. No entanto, independente da ideia que está por trás do projeto, o dinheiro tem que ser bem utilizado. E o que está sendo apontado aqui é justamente isso, que em 2023, 2 milhões e pouco resolveu. Em 2024, no ano seguinte, esse valor quintuplicou, né? Menos um pouco, talvez sim, quadruplicou, foi para 10 milhões de reais. Por que essa diferença tão grande? Sendo que, a olho nu, né, a gente que observava, que acompanhou a estrutura, a gente não percebeu tanta diferença assim, né, no que foi posto na cidade à disposição da população. Agora, vereador, o Natal Iluminado, neste âmbito da investigação que vocês fazem, investiga apenas a Prefeitura ou envolve outras instituições também? O nosso papel é investigar o poder público, né? Mas a gente também precisa conhecer e saber mais sobre a empresa que prestou serviço, né? Uma empresa que era nova em prestação de serviço em Aracaju, não foi a mesma empresa que prestou em 2023 nem em 2022. Então, esses dados que a gente está levantando, né? Se a empresa possui outros processos judiciais em outras cidades. Então, a gente fez esses requerimentos agora nesse primeiro momento, né? Tivemos 2 reuniões da CPI
que nesse primeiro momento a gente elaborou 4 requerimentos, depois mais 3, e estamos pedindo ainda essas informações para depois saber quem é que a gente vai convocar, como é que vai dar o andamento da CPI. A gente tem um prazo, né, de 120 dias para que a CPI ocorra. Espero que a gente conclua dentro desse prazo, claro que pode ser prorrogado, mas a ideia é que a gente consiga concluir dentro do prazo, mas que seja uma análise muito técnica, sabe, Lucas? Eu fico com esse receio, porque sempre se ouve falar, né? CPI não dá em nada, CPI é apenas questão política, e não é bem isso. O que a gente quer é trazer clareza para a população dos fatos, porque é o dinheiro público, é seu dinheiro, né, que foi gasto ali, 10 milhões de reais do seu dinheiro, dos seus impostos. Então a gente quer mostrar para a população, Breno, não vai dar em nada. Eu espero que não dê em nada, espero que a gente consiga provar que os 10 milhões foram bem gastos, né? Mas é estranho a gente perceber que em 2023, 3, em 2024, 10 milhões, mas a gente precisa analisar com muito rigor técnico para que a gente possa trazer essa resposta para a população. Vocês estão se reunindo semanalmente? Semanalmente, né? A nossa CPI às terças-feiras, ou depois da sessão, ou às 3 horas da tarde, dependendo do andar da carruagem lá na sessão. Mas a gente tem nos reunido para poder ver os próximos passos. E cada semana a gente vai trazendo as atualizações. E aí, como o senhor falou, vocês, por enquanto, estão ainda na fase das elaborações dos requerimentos que estão sendo apresentados, não é isso? Exatamente. A gente solicitou os requerimentos estão chegando, né? Alguns demoraram para chegar, tiveram um probleminha de comunicação, segundo a Prefeitura, mas estamos solicitando novamente ou informações adicionais para que a gente possa estudar mesmo, né? É um trabalho muito árduo, né? Imagina Sim. você analisar todos os pontos de luz de Aracaju, sair contando, né? Sair contando se de fato aquelas árvores de Natal estavam lá, árvores gigantes que estão no contrato, né? Valores de mais de 300 mil reais para uma árvore de Natal, poder comparar com outras, né, com outras cidades, se tem uma estimativa parecida para saber, de fato, se houve superfaturamento ou não. Na prática, vereador, é um trabalho que ainda está na sua fase inicial, né? Não dá para tirar conclusão nenhuma ainda. Né? Exatamente, não dá para tirar conclusão. A única conclusão que a gente tem é em relação à verba da COSIP, né? Isso já é um fato, a gente já tem esse fato de que foi utilizada a verba da COSIP para fazer o pagamento. Então, esse já é um encaminhamento. Agora a gente precisa focar na questão de se houve ou não superfaturamento. Ô vereador, e quando é que chega a fase, de fato, de chamar as pessoas para serem ouvidas? Vocês têm uma previsão, uma estimativa? A ideia é que a gente possa analisar os requerimentos, a gente pensa nessas 2 primeiras semanas, né, receber todos os requerimentos, analisar tudo, inclusive a Câmara de Vereadores está colocando seus técnicos também para trabalhar e se debruçar em cima disso, porque precisa de contador, precisa de analista jurídico, né, para poder fazer essa análise muito técnica. E daí, depois disso, a gente, com essas informações, se ficou alguma falha de informação, não tem essas informações nos requerimentos, a gente sim vai convocar a população. O ex-prefeito Edivaldo Nogueira vai ser ouvido? Vai ser convocado? Pode ser ouvido ou não pode ser ouvido, né? Se a gente conseguir ter todas as respostas sem precisar da convocação dele, né, não será necessário. Perfeito. E aí, no caso, além do prefeito Edivaldo Nogueira, quais são outros nomes que podem acabar surgindo aí? Ex-secretários? Secretários atuais? Secretários atuais, fiscais de contrato, né? Porque a gente precisa saber os fiscais que atestam, né, que aquilo estava lá instalado, então a gente precisa ouvir esses fiscais dos contratos para saber de fato se estava lá tudo aquilo que está no relatório. Então tem muita gente que pode ser ouvido, né? A Insurb, que é a gestora do contrato, então tem as outras secretarias, também a Cefaz, que faz o pagamento, tem a Secretaria de Turismo também, que contratou também parte para o Natal, então tem muita coisa. A gente fala 10 milhões de reais, mas 10 milhões de reais foi o contrato da Insurb, mas a gente já descobriu, né, que existem outros contratos também para o Natal. A sementeira é um contrato separado, né? A questão do centro também tem outra parte que é outro contrato separado. Então esse montante, né, já está bem maior do que o que a gente sabia até o momento. E dentro desse contexto, obviamente que há uma expectativa muito grande da população para saber quais serão as atualizações de toda essa história, e a gente aguarda com muita atenção. Agora, as pessoas que são convidadas, elas são convidadas no aspecto que podem decidir se vão ou não, ou são obrigadas a ir? Elas são obrigadas a ir, se forem gestores,
né, mas elas podem chegar lá e dizer que querem ficar caladas, né, que não querem se expressar. Mas são obrigadas a ir. São obrigadas a ir. Perfeito. E no caso, se forem gestores em exercício? Gestores passados também. Também. Da máquina se pública. a época da situação investigada era gestor, é obrigado a estar presente. Obrigado a estar presente. Mas pode permanecer em silêncio. Pode permanecer em silêncio. Quem decide quem vai? É você? É o senhor? Não, é o presidente. É o presidente. O presidente, o vereador Isaac Silveira. Na verdade, todos apresentam os requerimentos, né? Sim. Isso é votado. Na verdade, isso vai ser votado durante a CPI. Né? Nós somos em 5 membros, então, durante as reuniões, com certeza alguém vai apresentar a chamada de algum desses possíveis, né, vamos falar, interrogados, né, e daí sim será votado na comissão para saber se ele estará presente ou não. Perfeito. E aí, vocês estão decidindo tudo assim, né? Na base do acordo, do diálogo. Os seus requerimentos têm que ser aprovados também, né? Todos os requerimentos têm que ser aprovados. Pelo pleno da CPI, né? Pelos membros da CPI. E todos podem apresentar requerimentos, não só o relator. Exatamente. Todos podem apresentar requerimento. O papel do relator é analisar todos os relatórios que vão acontecer durante a CPI, né? Cada vereador provavelmente vai elaborar o seu relatório, cada membro da CPI. E daí a gente vai compilar isso tudo e apresentar um grande relatório no final. E daí sim também ser votado esse relatório para ver se é aprovado ou não. E daí também ser votado se vai ser encaminhado, né, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e para os órgãos competentes. De volta com a Atalaia Mais, o assunto hoje aqui é CPI do Natal Iluminado. E por falar em CPI, lá em Brasília, vamos voltar para a capital federal, os deputados e senadores estão investigando os desvios milionários do INSS. Milhões de aposentados e pensionistas tiveram descontos indevidos no esquema fraudulento que pode chegar aos 10 bilhões, repito, 10 bilhões de reais. E uma associação sergipana está na mira da investigação. Vamos acompanhar a reportagem de Vinícius Rocha, direto de Brasília. Os pedidos de quebra de sigilos bancário e fiscal incluem empresários, dirigentes e associações. Uma delas é a Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio, a AAPPS, Universo de Aracaju. O período que a comissão pretende analisar vai de 2015 a 2025. O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Esta empresa que teve um crescimento absurdo de 2023 a 2024. Eles já tinham movimentado 5 milhões de reais e depois esse número aumentou para 53 milhões e agora já movimentaram mais de 95 milhões de reais. Bom, essa empresa precisa ser investigada de maneira séria e para isso a gente precisava quebrar o sigilo bancário e fiscal deles. Porque não adianta apenas descobrir quem roubou, a gente precisa descobrir como esse roubo aconteceu e quais foram as empresas que foram beneficiadas. Nesta quinta-feira, a comissão ouviu o ex-ministro da Previdência do governo Bolsonaro, José Carlos de Oliveira. O vice-presidente da CPMI e deputado federal pelo Maranhão explicou que o objetivo é descobrir quais informações estavam sob responsabilidade da Previdência e, consequentemente, do INSS, de forma ampla, chegando também aos funcionários do Instituto. É fundamental ouvi-los sobre esses fatos, ver que tipo de ação eles praticaram para evitar esses descontos ilegais e a partir desse momento é possível identificar quem foi negligente, quem de algum modo prevaricou, quem de algum modo participou para esse resultado danoso às pessoas idosas, aos beneficiários de programas sociais pelo INSS. Os parlamentares que integram a CPMI aguardam com expectativa a próxima segunda-feira, quando devem ouvir o chamado careca do INSS. Antônio Carlos Camilo é empresário e lobista, considerado o principal intermediário do esquema bilionário de desvios de benefícios de aposentadorias e pensões do INSS. O careca do INSS, que é o verdadeiro protagonista, ele que tinha a procuração de várias associações essas que comprovadamente realizaram descontos ilegais, praticaram crime, ele que exercia tráfico de influência dentro do INSS, e eu espero que ele esteja aqui no dia e hora e nesse local marcado para responder os nossos questionamentos, e eu espero com muita sinceridade que ele saia daqui preso, porque aquilo que ele fez é um verdadeiro desrespeito com a justiça e com o Estado democrático de direito, ele andar como se nada tivesse acontecido. Será que ele vai sair de lá preso? Será? Eu aguardo aí para ver se isso realmente acontecerá. Fala forte aí do deputado, vamos seguir acompanhando toda essa história. Onde eu acho que não vai dar prisão, né, quando
forem ouvidos as pessoas envolvidas nessa história toda, é na CPI do Natal Iluminado. O senhor espera que saia alguém preso de lá, ô vereador? Espero que não, né? Espero que a gente traga... Você já espera o contrário, né? Eu espero que não. Eu espero que a gente traga clareza aos fatos e que não seja necessário nada disso. Mas claro que nossa função como parlamentar é fiscalizar o dinheiro público e dar encaminhamento, né? Aí depois a justiça que vai tomar as providências. Ô vereador, agora o clima na Câmara de Vereadores está bem agitado, né? Especialmente nesses últimos dias. A gente já começa por dizer que nós temos não só a CPI que o senhor tem a relatoria, como outra CPI acontecendo também, que é a da SMTT, 2 CPIs acontecendo ao mesmo tempo, a possibilidade que seja aberta uma nova CPI, né? Está se comentando isso, que seria a CPI voltada às emendas, né, dos parlamentares, que, de acordo com o que é dito pela Prefeitura de Aracaju, a atual gestão, a antiga gestão cancelou os empenhos no ano passado. Enfim, o cenário está bastante conturbado, especialmente nessa relação vereadores-antiga gestão. Sim. Criar esse paradigma aqui de antagonismo. Como é que o senhor avalia esse cenário aí? Como é que está esse ambiente na Câmara? Então, Lucas, eu vejo de forma positiva, porque antigamente, né, sempre se teve a ideia de que a Câmara de Vereadores era um puxadinho da Prefeitura. Né? Então se passava tudo, era tudo de qualquer jeito e não tinha essa independência de poderes. E a gente conseguiu mostrar desde a legislatura passada que a Câmara de Vereadores tem sua independência e precisa ser respeitada. Infelizmente a gestão antiga não respeitou a Câmara de Vereadores como deveria. E isso a gente tem cobrado, né? Tem cobrado da legislatura passada, tem cobrado dessa também. Né? A atual prefeita também tem sido cobrada. Como é que está a relação com a atual gestão? Melhor do que na gestão passada, mas ainda tem muita coisa a se ajustar. Estamos aí nesses 9 meses de gestão, né, agora, completando. Então tem muita coisa para ser ajustada ainda, mas a gente acredita, como ela era vereadora, estava presente com a gente, então a relação com a Câmara de Vereadores é muito melhor do que foi na gestão de Edivaldo Nogueira. O senhor teve emenda cancelada? Tive, sim. Tivemos Quantos milhões? Tivemos emendas na saúde que foram mudadas, né? A gente botou emenda para uma coisa, quando foi ver, a emenda foi aplicada em outra coisa. A emenda é impositiva, né? É uma prerrogativa do vereador dizer onde quer que essa emenda seja aplicada. E, infelizmente, muitas dessas emendas não foram. Muitas emendas também não foram pagas. Então, a gente está fazendo esse levantamento ainda, Lucas, de tudo que foi pago e de tudo que não foi pago, porque muita coisa a gente nem sabe direito, né, o que foi executado ou não, porque era emenda de execução direta, emenda de execução da Prefeitura. Né? Quando é emenda para entidades, a gente consegue ter um controle maior, mas quando é dentro da Prefeitura, às vezes eles mudam lá dentro e a gente fica sem saber. A Constituição brasileira, né, ela foi escrita dentro de uma perspectiva que se espera a independência, mas a harmonia entre os poderes, né, que eles sejam independentes e harmônicos entre si. O senhor acredita que, de alguma forma, com o que fez a Prefeitura de Aracaju, o parlamento aracajuano foi desrespeitado? O senhor acha que houve um desrespeito institucional? Acho que sim, acredito que sim. Desde o início, a gestão passada não tinha interesse nas emendas impositivas. Eu lembro que eu levantei essa bandeira, uma das primeiras pautas do meu mandato na legislatura passada, e foi muito criticada, né, pelos apoiadores da gestão, pela própria gestão, dizendo que não era necessário, que quem sabe o que faz com o dinheiro é o executivo. E não é bem assim, os vereadores são os que estão próximos da população e que recebem muitas demandas. Né? Através das emendas impositivas, a gente conseguiu colocar emenda para arborização, que não era uma verba que era usualmente destinada, conseguimos colocar para catadores, né, para as cooperativas de reciclagem, conseguimos colocar para triciclos elétricos, para tentar substituir a carroça de tração animal. Então são pautas que a gente julgava importante, porque a gente recebe essa demanda. A pauta do meio ambiente é uma das pautas mais importantes para o meu mandato. E daí a gente acabava não tendo, né, esse acesso. E as emendas impositivas proporcionam isso, dentro da saúde também. Né? Colocar a emenda para Humberto Mourão no São Conrado, um posto de saúde que estava lá desativado. Então a gente conseguia enxergar. Chegava a população de São Conrado dizendo que estava insatisfeita porque o posto de saúde deles foi fechado. Então a gente, não, minha emenda da saúde, eu quero que vá para Humberto Mourão para a reconstrução dele. Então, são essas coisas que as emendas impositivas proporcionam. Eu digo até que meio que substituiu o orçamento participativo. Né, que antigamente tinha um orçamento participativo onde se discutia com a população, hoje as emendas impositivas, querendo ou não, faz um pouco desse papel. Se chegar lá na sua mesa a proposta para a criação da CPI das emendas, o senhor vai assinar? Com certeza. Gente, eu digo que quem não deve não teme. CPI nada mais é do que analisar os fatos. Já existe essa proposta?
Não existe ainda. Né? Existem algumas CPIs sendo conversadas lá, né? Sendo dialogadas. Se fala da CPI das emendas impositivas, se fala da CPI dos ônibus elétricos. Então, tem algumas CPIs aí sendo cogitadas, mas ainda não foram a fundo nesse assunto, porque afinal também temos 2 CPIs em andamento, né? São trabalhos grandes, né? Extensos, e a gente precisa também focar nessas 2 para também não virar, estamos lá com 5 CPI abertas e acabar que nenhuma vá para frente e nenhuma funcione. Vereador, eu lembro que eu conversei contigo no final, logo após o resultado da eleição do ano passado. Nós falamos sobre os seus projetos, suas pautas, né? E o senhor falou sobre os triciclos, né? Uhum. Que foram comprados, me parece, com o valor dessas emendas, em outros anos, naturalmente. Já saiu do papel essa situação? Porque eu lembro que o senhor me contou à época que os triciclos foram comprados, mas estavam guardados e não funcionavam e não foram postos em execução, é isso? Exatamente. A gente conseguiu emenda positiva, né? Um problema que tinha na sociedade, nessa questão, existe na sociedade, a carroça de tração animal, que na minha concepção, cavalo não foi feito para andar em ambiente urbano, inclusive isso está sendo debatido a âmbito nacional, né, para que se proíba de fato as carroças na cidade. E a gente querendo achar uma solução para esse problema, porque eu também não concordo com do dia para a noite acabar com as carroças, porque muita gente sobrevive disso, e a gente precisa achar uma solução para essas pessoas. Então, buscamos em outras cidades que estava acontecendo o quê? Estavam tentando fazer a substituição por triciclos elétricos, né, com adaptação para que possam carregar essa carga, e aos poucos foram sendo substituídos. Então, eles dariam, né, esse triciclo elétrico para o catador que utiliza a carroça, e se o catador tem condição de ter o cavalo e manter seu cavalo, beleza, ele pode ficar com o cavalo, senão a prefeitura apreende e faz uma destinação para esse animal. E, infelizmente, né, compramos 4 e ficaram 4 parados na Insurb na gestão passada. Inclusive, 2 deles já tinham perdido a garantia, passaram mais de um ano lá parados e não foram entregues. Equipamentos bons, novos, prontos para funcionar, mas sem utilizar. Sem ser entregues. E daí na nova gestão, a gestão da prefeita Emília, logo que ela assumiu, fui falar, cobrei isso, ela fez a entrega e esses triciclos hoje estão nos ecopontos da cidade, então eles fazem a coleta, né, no bairro onde está o ecoponto, já fazendo essa facilidade e também tratando da reciclagem, né? Porque a gente recicla, apenas 3, 4% do nosso material. Isso é muito dinheiro que a gente deixa, né, de gerar para essas pessoas. É emprego, é renda, que a gente está deixando de aproveitar. O Brasil perde bilhões de reais por não reciclar. Os triciclos, então, agora estão rodando? Estão rodando. Alguns já apresentaram problema, inclusive, por conta dessa falta de manutenção. Sim. Mas aí muito tempo guardado, né? Muito tempo guardado. Carro a álcool, por exemplo, se ficar um tempinho guardado, não liga mais, né? Eu lembro dessa época aí, um tempo atrás. Agora não tem, é tudo flex, o negócio mudou. Agora... estão circulando, mas não então com a finalidade inicial, ok? A finalidade era substituir as carroças. Sim. Ele está rodando com uma outra finalidade. Porque a ideia era que fosse um protótipo, né? A gente apenas comprou 4, então a ideia era que fosse testado com essas pessoas e são com os catadores mesmo. Então está entregue, está nos ecopontos, mas estão com os catadores para fazer a coleta, porque esse triciclo fica no ecoponto, então não foi dado, né? Ele utiliza e devolve para o ecoponto, para aí sim, ver se está dando certo, ver se precisa de um equipamento maior, isso que a gente está analisando agora, para ver como a gente pode incrementar esse projeto. Entendi. Então a gente pode ter em breve desdobramentos a respeito dessa situação. Espero que sim, espero que a gente possa não ver mais, né, carroça de tração animal na nossa cidade, porque é uma judiaria a gente ver tanto isso ainda, mas muita gente ainda sobrevive disso e a gente precisa analisar com muita cautela e buscar uma solução. Eu queria trazer contigo aqui um último tema, que é a questão da zona de expansão. Aracaju ou São Cristóvão? Aracaju, sem sombra de dúvida. Né? A gente está falando, Lucas, é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Né? A gente está falando apenas de território, de linha, e não está ouvindo as pessoas. Imagina que voltar uma lei de 70 anos atrás. Né? Senhoras que nasceram, cresceram, sempre se identificaram com Aracaju, do dia para a noite vai dizer, não, você não é mais de Aracaju, você é de São Cristóvão. Né? Vai ter uma linha que pode passar no telhado da sua casa e do lado direito da linha você é Aracaju, do lado esquerdo da linha você é São Cristóvão. Ou seja, você pode usar a escola, se você está do lado direito, você pode usar a escola de Aracaju. Se você está do lado direito, você não pode utilizar a escola. Você pode utilizar o posto de saúde, você não pode. Imagina a confusão que isso vai gerar. Quando a linha passa por cima da casa, é meio IPTU São Cristóvão, meio IPTU Aracaju, como é isso? Imagina a confusão, né? O que fazia essa delimitação na época, em 1954, eram marcos que são pedras. Imagine uma pedra há 70 anos no meio do rio. Se a pedra mexeu 2 centímetros para a direita, 2 centímetros para a esquerda, no momento que você traçar uma linha, isso aqui vai mudar e comer muita área de uma cidade ou da outra. Então o IBGE vai ter um
trabalho gigantesco de poder achar essas demarcações e muito cuidado porque são pessoas, as pessoas não querem. Se a gente ouve a população da zona de expansão, ninguém quer pertencer a São Cristóvão, as pessoas querem continuar pertencendo a Aracaju. E é isso que tem que ser levado em conta. Judicialmente é muito difícil reverter essa situação, né? A Prefeitura está entrando com ação rescisória, mas estamos atentos, né, esperando que isso se resolva o quanto antes. Vereador, quero muito agradecer a sua presença aqui no Atalaia Mais. É o primeiro, como eu disse no início, entrevistado a retornar ao Atalaia Mais. Então, prova que nós temos um carinho muito grande pelo senhor e um prazer em recebê-lo aqui também. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Estamos à disposição, né? Acompanhe o nosso trabalho, acompanhe os andamentos da CPI, porque é seu dinheiro que está sendo levado em conta nesse momento. Perfeito, olha, o Atalaia Mais vai ficando por aqui, a gente vai terminando a edição de hoje. Segunda-feira nós retornaremos ao vivo a partir das 2h50 da tarde. Fala o nosso por força de expressão, você sabe que quem estará aqui é o Luiz Carlos Foca, retornando de Brasília, respirando aquele ar puro de tranquilidade, leveza, de ausência de qualquer confusão, de Brasília, e você sempre acompanhando a gente por meio da TV Atalaia e também do nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estarei aqui no Balanço Geral, edição de sábado. Um beijo, valeu!